Oi, eu estou aqui numa floresta semidecídua no sudeste do Brasil, em Minas Gerais, na beira de um pequeno córrego, onde eu peguei água limpa. Podem ver que o riozinho aqui é bem preservado, tem até alguns peixes, de vez em quando a gente consegue ver. E utilizei essa água, carreguei essa água morro acima. A gente vai fazer o caminho agora para fazer um experimento visando simular mudanças nos padrões de precipitação aqui na região durante a estação seca, ou seja, a minha ideia era molhar plantas durante a estação seca durante várias semanas para ver o que acontece em relação à produção de folhas, de flores e de frutos. Vocês podem ver que o caminho é bastante íngreme aqui, desde a fonte da água até as plantas, o que garante que o rio não vai interferir nas plantas não irrigadas. Então a ideia era simular uma mudança no clima, comparando plantas que não sofreram irrigação durante a estação seca com plantas irrigadas na raiz e na copa. Aqui está a planta número 1 irrigada na copa com a plaquinha azul. Foram 10 plantas irrigadas na copa com uma quantidade de 6 até 30 litros de água num único dia. Aqui tem uma planta que foi irrigada na raiz, também tamanho de amostra 10, 6 a 30 litros por dia. E logo ali adiante nós temos uma outra planta que não sofreu irrigação. As irrigações começaram em julho de 2012, se estenderam até setembro de 2012. Outro tratamento que foi aplicado nas plantas foi adubação. Aí foram 64 gramas de adubo no dia 8 de outubro de 2012, nas plantas com número ímpar, ou seja, plantas 1, 3, 5, 7 e 9, e mais algumas plantas do controle que não receberam água. Então é um desenho fatorial com 3 níveis de adição de água, sem água, com 6 a 30 litros em cada data. Chegou plantas aí com 500 litros de água. E também a divisão entre a água na copa e a água na raiz. Essa aqui é uma planta que foi aguada na raiz. E 3 níveis de adubação. Então as plantas que foram irrigadas na copa, na raiz, e as não irrigadas, cada uma planta também foi classificada como recebendo 0 gramas de adubo, 54 gramas de adubo ou 68 gramas de adubo. Isso em outubro de 2012. E depois agora, em fevereiro de 2013, houve uma nova adubação, onde foram colocadas 0 ou 54 gramas de adubo. O que aconteceu com o adubo nessa segunda rodada de adubação é que ele teve um efeito tóxico nas plantas. Como vocês podem ver aqui, ó, houve plantas que sentiram o excesso de adubo. Então a gente errou aqui na quantidade de adubo. Na primeira vez a gente havia colocado até 68 gramas e não obteve nenhum resultado significativo em número de folhas, número de flores e de frutos. E a segunda adubação a gente colocou até menos adubo e acabou que deu um efeito negativo aí. Então a gente ainda não sabe qual é que é a resposta dessas plantas à adubação. Em relação à produção de folhas novas, foi a única variável que ao longo desse 1 ano de experimento, agora nós estamos em setembro de 2013, já foi analisado todos os dados desse primeiro ano, a única variável que apresentou uma diferença em favor das plantas irrigadas na copa, como essa, foi o número de folhas novas. Tá? Ele foi significativamente maior nessas plantas com irrigação na copa em relação às plantas aqui não irrigadas. Tá? As plantas com irrigação na raiz não diferiram das plantas irrigadas na copa em relação ao número de folhas novas, que foi a única das variáveis
que teve uma diferença aí significativa quanto à irrigação. Quanto à adubação, as plantas mais adubadas, com 68 gramas em outubro de 2012, também produziram mais folhas novas do que as plantas não adubadas. Isso é os primeiros resultados aí de um ano do experimento, tá? Nós avaliamos número de inflorescências, número de flores, tamanho de frutos, número de frutos verdes, maduros, frutos que ficaram secos e depois acabaram se reidratando com a adição de água, número de polinizadores que visitaram as plantas, número de sementes, tamanho de sementes. A maioria dessas variáveis não apresentou diferenças aí nos tratamentos aplicados quanto a essas variáveis, tá? Vocês podem ver que a floresta está bem seca, nós estamos em setembro de 2013 e a coleta de dados continua agora para ver o que vai acontecer com esse adubo aplicado em fevereiro, tá? Fevereiro aí, algumas plantas sofreram muito com a adubação, mas pode ser que elas se recuperem e produzam mais flores agora nessa estação, que elas vão florescer daqui uns dias, tá? Vocês podem ver aqui que já está escuro, né? Já é tardinha quase hoje. A próxima expectativa então é o que vai acontecer com essas plantas que sofreram excesso de adubação. Talvez elas se recuperem aqui a uma e voltem até produzindo mais. Isso aí é o que a gente vai ver no futuro.